Olá, tudo bem? O que toda aplicação deve ter para facilitar a navegação entre as telas de forma intuitiva? Nesse vídeo mostrarei como criar os menus dentro de uma aplicação Power Apps usando componentes customizados. Já dentro do Power Apps, vamos colocar a mão na massa. Então, para facilitar a nossa vida aqui, para não ficar desenvolvendo o menu por completo, tá? Eu fiz uma aplicação bem simples, com 3 telas e já com o menu. Então, já vale adiantar que esse menu eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês possam baixar a aplicação completa. Então, basicamente, façam um download e importem essa aplicação dentro do ambiente Power Apps de vocês, tá? Eu vou dar um play aqui na aplicação, só para vocês verem como é esse menu customizado. Então, uma das características do menu, ele tem esse ícone hambúrguer, tá? Então, quando eu clico no ícone, ele expande, tá bom? E aí o próprio ícone, ele já muda a rotação do ícone. Então, tem uma propriedade de rotação que a gente mexe na rotação desse ícone. E também eu tenho a possibilidade de navegar pelas telas. Então, tela 1, tela 2, tela 3. Eu quero voltar para a tela 2, por exemplo, eu clico aqui na 2, ele carrega. Na 1, eu posso fechar o hambúrguer também, né? Esse ícone aqui. Vocês perceberam que quando ela expande, ele aparece a descrição da tela. Então isso aqui é um menu bem legal, é um menu customizado, tá? Onde vocês podem copiar e usar a aplicação de vocês. Vou mostrar para vocês como foi criado esse menu agora, tá? Então vou fechar a aplicação. Primeira coisa que a gente vai fazer, só para mostrar para vocês, eu tenho 3 telas, tá? Então tela 1, tela 2, tela 3, e eu tenho basicamente 3 componentes dentro dessa tela aqui, tá? 3 objetos. Então é uma label, tá? Que eu só coloquei a tela 1, escrevendo tela 1. Eu tenho o meu menu customizado e eu tenho retângulo, fundo, só para a gente diferenciar a cor aqui do menu, tá? Nos outros é a mesma coisa. Então eu tenho 3 objetos. E aqui também, na terceira também eu tenho 3 objetos. E já falando um pouquinho do menu customizado, a primeira coisa que a gente vai fazer primeira dica aqui, né? Sempre quando vocês forem trabalhar com o menu, criem uma tela primeiro, tá? Trabalhem com o menu nessa tela, depois vocês replicam todo esse menu para a tela 2 e para a tela 3 também, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na propriedade, eu criei uma propriedade dentro desse menu, tá? É uma propriedade, eu coloquei propriedade table. Por que uma propriedade table? Porque eu vou passar quais são as telas da minha aplicação. Então essa propriedade table que foi criado aqui, ele tem basicamente dois parâmetros, tá? Tela, onde eu passo qual é a minha tela, e o ID da minha tela. Então, tela 1 que eu estou puxando, tá? Com ID 1, tela 2, com ID 2 e tela 3. E se eu tiver 10 telas, o que eu faço? Super simples. Vai lá no menu, né? Clica, seleciona essas opções, tá? Que basicamente é a propriedade aqui do table, tá? E copia. Vem aqui no final, copia 3, 4, 5, 6, quantas vocês quiserem, tá bom? Então essa é uma das características aqui do menu. Então, o que eu vou fazer agora? Simples, eu vou entrar aqui no componente. Então eu tenho telas, tá? Clicando em componente eu tenho meu menu customizado. Então, repare que só tem um menu só. Se eu clicar aqui no menu, ele aparece quais são os objetos que eu tenho dentro aqui desse menu. O legal do componente customizado é que eu não preciso fazer várias vezes o mesmo trabalho nas telas do Power Apps. Então, eu crio um componente, trabalho com todas as características desse componente e a partir daí eu uso esses componentes aqui dentro da tela. Mas como que eu adiciono um componente na tela? É super simples, eu clico na tela, tá? Eu venho aqui no personalizado, no botão personalizado, tá? E clico aqui no menu, ele já vai aparecer o menu ou o objeto que eu criei, tá? Então, super simples, clico na tela, venho no personalizado,
clico no menu que já está aparecendo, tá? Então, mas para continuar aqui com o nosso menu, clico aqui nos componentes e a partir daí vocês conseguem criar o menu do jeito que vocês quiserem, ou o componente da forma que vocês quiserem. Para vocês entenderem como funciona, super simples. Nesse menu eu usei, como eu tenho 3 telas, 3 links, né? Então eu tenho um label tela 3, tela 2, tela 1, que é basicamente as labels, tá aqui. Eu tenho 3 ícones também, tá? Eu tenho um separador, eu tenho um menu hambúrguer aqui também, eu tenho o fundo, tá? O legal é que clicando um pouquinho aqui no menu, eu consigo já setar para onde que ele vai fazer a navegação. Então a navegação que ele vai fazer é para o meu menu customizado, para minha propriedade table, tá? Então ele lá na propriedade table, ele vai procurar quem que é o ID 1. Então achando o ID 1, ele vai buscar no ID 1 quem que é a tela do ID 1. E onde que ele vai encontrar essa tela do ID 1? Se a gente voltar aqui na tela, lembra dos parâmetros que foram criados aqui? Então o ID 1, quem que é a tela do ID 1? Tela 1. Quem que é a tela do ID 2? Tela 2. Quem que é a tela do ID 3? Tela 3. E se eu clicasse, e se eu quisesse que o meu ID 1 fosse tela 3? Não tem problema, só vir aqui e colocar tela 3 do ID 1, né? Mas para não ficar muito complexo, a gente coloca lá tela 1 do ID 1, tela 2 do ID 2, tela 3 do ID 3, tá? Então, voltando aqui novamente no componente, o que foi feito na navegação foi, cada vez que eu clicar aqui no botão, no On Select, ele vai fazer um lookup do meu menu customizado na minha propriedade table, que é aquela propriedade que eu estou passando lá na tela inicial, pegando o ID 1 e sabendo quem que é a tela desse ID. Isso serve para outros botões também aqui, tá bom? Então, super simples, vocês podem copiar esse menu, que vai ficar fácil de vocês trabalharem, tá? O legal aqui também do menu, que ele tem esse hambúrguer que ele troca o posicionamento, né? Então, aí eu trabalho com uma variável chamada expandir, e cada vez que eu clico no hambúrguer, ele verifica se está expandido true, está expandido sim ou não, né? E ele seta true ou false. Então, cliquei, se tiver expandido igual a true, ele vai colocar false. Caso contrário, ele coloca true. E se tiver false, e assim por diante. Então, eu vou setando a minha variável aqui true e false. E também eu coloquei outro código para que ele faça o quê? Se ele tiver expandido, eu quero que ele mexa. Eu criei outra variável, né? De rotation, de rotação, 90, né? Que no caso aqui é 90 graus, tá? Ou 0 graus. Repare que o hambúrguerzinho aqui ele tá em 90 graus. Se eu clicar nele novamente, ele vai ficar 0 graus. E onde que eu mexo aqui? Repare que se eu der um clique aqui no meu hambúrguerzinho aqui, eu tenho a minha variável, tá vendo? A rotação tá conforme eu cliquei. Então, se eu der um clique, ele vai estar com rotação de 90 graus ou de 0 graus. Então, como eu fiz, mais uma vez, cliquei aqui e mexi na rotação conforme a variável. Então, aí a gente tem esse efeito. Então, se eu segurar o Alt e der um clique, ele vai fazer o efeito lá do hambúrguer. Então, clicando aqui, tá? Apertando Alt novamente e clicando no hambúrguerzinho, repare que a minha rotação aqui ela mudou, tá? E o legal também, se eu clicar aqui no background, ele verifica a minha variável expandida. Se ela tiver expandida, a largura aqui do meu fundo aqui da label desse objeto imagem, né? Ele vai ficar 230. Caso contrário, ele fica 70. Então também uso variável aqui, variável para mexer na largura desse objeto. Então é bem legal. E onde que eu mexo? Eu mexo aqui na largura. Dei um clique, né? Mexo na largura, width, e aí eu já consigo mexer nesse código. Muito legal essa opção. Então dei um clique, expandiu, retraiu. E eu trabalho também com a parte de expansão de quem?
do meu separador. Meu separador tem o mesmo código também aqui, né? Eu aumento e diminuo. Ah, mas o meu menu eu quero que seja um menu maior, pegue metade da tela, não tem problema nenhum. Só mexer com o tamanho aqui da variável para ele diminuir e ele aumentar, tá? Então é com essas variáveis que vocês vão mexer no separador aqui do menu, tá bom? Vamos ver outra opçãozinha que tem aqui também, clicando em tela, né? Aqui é bem tranquilo. Coloquei o fundo de qualquer cor que vocês quiserem aí, tá? Então clicando no menu, e aí depois que vocês, o legal disso tudo é depois que vocês fizeram o menu, vocês façam a replicação para outras telas também, tá? Nesse caso aqui eu vou apagar o menu, por exemplo, ó. Vou apagar o menu e eu vou copiar esse menu da tela 1, dei um clique, vou na tela 2, copiei aqui, né? Vou ajustar e venho nessa tela aqui também e ajusto, e a partir daí eu consigo brincar aqui com os meus menuzinhos, né? Ó, tela 2, tela 3, tá vendo? Então se eu rodar a aplicação 1, 2 e 3. Então a dica maior aí qual é? Façam o menu primeiro em uma tela, testem na tela, tá bonitinho? Tá. Repliquem para outras telas, tá bom? Então aqui com o menu customizado é muito simples, muito fácil e evita aqueles retrabalhos, né? De ficar criando componentes em vários lugares. E o programa é a manutenção, né? Reparem que se eu quiser fazer uma manutenção no menu simplesmente acesso o menu e automaticamente ele replica para todas as telas aqui. E mais uma vez eu vou exportar essa aplicação e vou colocar aqui na descrição no GitHub, tá? E vocês podem baixar esse menu customizado, ou a solução inteira no caso, para vocês usarem na aplicação de vocês, tá bom? Então, menu customizado é isso daí. Qualquer dúvida, coloquem no comentário e até mais e fui!